tempo, nessa cidade, neste bairro, nesta quadra. Nós te adoramos, Senhor Deus, pelas tuas instruções, pelas tuas direções, por inspiração do teu Espírito neste lugar, por palavras inspiradas pelo Senhor, doce Espírito. Tu és bem-vindo, o Senhor é amado, o Senhor é desejado neste lugar. Santo Espírito de Deus, que o Senhor se mova cada dia com liberdade aqui, com liberdade neste lugar, nos moldando, nos aperfeiçoando, nos instruindo. Queremos ser despertados pela Tua palavra, Senhor. Queremos ser despertados nessa noite pela Tua palavra, para estarmos atentos, ligados, conectados com aquilo que está no Teu coração. Nós nos rendemos ao Senhor, Pai, e Te damos graças por cada um dos que estão aqui essa noite, e que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Boa noite, queridos. Vocês estão bem? Amém? Pode sentar. Aleluia. O Senhor é bom. Glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Teve um bom dia? Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem sempre um bom dia para nós, amém, irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, essa manhã eu fui tirar um tempo para orar, e o Senhor, em determinado momento, Ele, vamos dizer assim, me impulsionou a pegar a Bíblia para ler, e eu parei, olhei ali no Novo Testamento, parei no livro de Mateus. Não tinha algum texto para ler, e de repente cheguei, folhei a Bíblia e cheguei em João, no Evangelho de João, no capítulo 4. E quando você pode abrir lá, por favor? Quando eu abri a minha Bíblia, deixa eu pegar ela aqui. Aleluia. Quando eu abri a minha Bíblia, eu vi um título. Na minha está escrito assim: Jesus conversa com uma samaritana. E aí imediatamente começaram a chegar algumas coisas ao meu coração. O Espírito Santo começou a me trazer algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês hoje. E nesse texto, vou ler a partir do verso 1. Ora, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando seus discípulos, mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aleluia. Sabe, Jesus, essa palavra me chamou a atenção porque Jesus chegou para falar com uma mulher samaritana, uma mulher, como a palavra de Deus diz aqui, que os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus, ele chegou para aquela mulher sem se importar com aquele costume, com aquela rixa, com aquela rivalidade, com aquela falta de conexão, de entendimento, aquela ligação entre os judeus e os samaritanos. Ele olhou para aquela mulher como uma mulher que precisava ser amada, que precisava conhecer o seu amor. Amém? Então foi isso que Jesus chegou, e ele não trouxe para ela um julgamento. E me chamou muita atenção porque Jesus chegou para amar aquela mulher, e o Espírito falou ao meu coração que nós precisamos amar aqueles com... Deixa eu ver a palavra aqui.
Não achei, porque eu li em outra versão. Mas sabe, queridos, aqueles com quem nós não estamos conectados, não estamos alinhados com o nosso propósito, aquelas pessoas com quem nós não temos um alinhamento, não temos uma concordância, mas a palavra me trouxe essa observação de que Jesus chegou para essa mulher, e da mesma forma nós precisamos hoje chegar a outras pessoas para trazer esse amor de Cristo. Nós precisamos, sem julgamento, trazer o amor de Cristo para as pessoas. Sabe, a necessidade de pregar a palavra, de amar o perdido, ela continua. Jesus ainda não voltou, e existem muitas pessoas que precisam ser ainda alcançadas. Nós precisamos amar o pecador, não concordar com o pecado dele, não se conectar às suas práticas, mas nós precisamos amar o pecador. E eu fiquei orando essa tarde, em um determinado momento do meu trabalho, e falando: Senhor, me traz esse despertar maior amor pelo perdido. Porque, irmãos, nós estamos ligados ao Senhor, nós estamos conectados, somos abençoados, temos tudo isso, passamos dificuldades, enfrentamos problemas, sim, mas sabemos que Deus tem dado a vitória a nós, tem cuidado de nós, da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa finança, tem sido o nosso bom pastor. Mas a gente não pode viver a vida vivendo esse benefício, esse privilégio, essa boa vida em Cristo Jesus, sem compartilhá-la, sem dividi-la. Porque além dessa vida boa aqui de paz, alegria, segurança, provisão, existe uma eternidade que precisa ser definida aqui nessa terra. Enquanto o homem está aqui, ele precisa definir a sua eternidade, recebendo a Cristo Jesus ou não. E nosso papel, queridos, é levar a palavra de Deus ao pecador, é levar a palavra do Senhor e amar essas pessoas. Nós precisamos nos importar com o destino das pessoas, ainda que elas não saibam. Sabe, é tão interessante que a gente olha para os nossos filhos e a gente dá um direcionamento, a gente vai dizer assim: você vai seguir essa linha. E às vezes a criança quer fazer outra coisa, quer diferente, seguir outro caminho, a gente fala: não, você vai seguir essa linha, porque essa linha é a melhor, porque esse caminho é o melhor, é o caminho de sucesso, é um caminho de vitória para você. Mesmo ele não sabendo. Da mesma forma, muitas vezes o perdido, o pecador, ele não sabe o destino dele, ele não sabe nem o que é melhor para ele, mas por meio da palavra nós conhecemos e podemos levar essas verdades a eles, queridos. E precisamos levar essas verdades mostrando esse caminho de salvação. Para como nós que fomos alcançados, que um dia estivemos cegos, mas nos foi mostrado o caminho da salvação, e hoje nós dizemos graças a Deus por isso. Existem pessoas lá fora que estão precisando dizer graças a Deus porque eu fui alcançado, porque alguém abriu a boca para falar para mim sobre a palavra de Deus, alguém abriu a boca para falar desse evangelho de salvação para mim. E a gente precisa se importar, porque mesmo eles não sabendo, mesmo que muitas vezes nós sejamos ignorados, queridos, eles são pessoas que precisam do Senhor, eles precisam do amor de Cristo, eles precisam do amor de Cristo. Sabe, eu sei que há nesse nosso tempo, nesses últimos anos, nessa última década, e esses últimos 2 anos, 3 anos principalmente, queridos, sabe, até há uma intensidade sobre essa ideologia de gênero, sobre coisas que o Satanás quer implementar nessa terra mesmo, sobre falar de homossexualismo, sobre tudo isso que tem sido debatido muito. Tem sido levantado muito essa questão, mas independente disso, queridos, nós precisamos amar as pessoas. Porque às vezes a gente inconscientemente começa a gerar uma guerra, porque há uma determinada camada na sociedade, um determinado grupo que quer empurrar coisas que são contrárias à palavra de Deus. E às vezes a gente quer se colocar na defensiva ou até mesmo na ofensiva para combater essas coisas, combater essa prática. E às vezes a gente entra para combater essas coisas na rede social, para curtir aqueles que se levantam contra, ou até mesmo para a gente falar contra. E a gente se envolve numa notícia, se envolve na reportagem, se envolve na rede social, comenta, publica, faz, acontece, aplaude alguém. E a gente está se esquecendo às vezes de pregar a palavra de Deus no nosso dia a dia.
Porque a gente, nesse contexto, a gente quer sim mostrar as verdades. Nesse contexto, a gente quer sim levar as pessoas à salvação. E a gente precisa sim se posicionar como igreja contra as práticas pecaminosas, contra políticas que às vezes querem trazer para dentro da nossa casa, empurrar a todo custo o pecado. Quer que a gente aceite aquilo como algo normal, e nós precisamos sim nos posicionar como cristãos. Nós precisamos sim nos levantar contra essas coisas. Mas sabe, existe algo que o pastor, por exemplo, o pastor André Valadão, ele tem uma ênfase muito grande nisso. Ele tem estado em voga nisso, ele tem sido destaque nesse assunto. Porque ele tem ministrado a palavra, tem falado, tem ensinado de uma forma muito destacada. O alcance dele nas redes sociais é muito grande. É maravilhoso ter um homem desse falando a palavra, pregando a palavra, ensinando as verdades. Mas isso está gerando polêmica. Queridos, deixa eu falar uma coisa. A polêmica vem porque as pessoas não querem receber a Jesus. Mas o papel da igreja é pregar o evangelho, para que elas não tenham, e elas não vão ter desculpa de dizer: olha, eu nunca ouvi falar de ti, Jesus. Elas estão tendo a oportunidade de mudar, elas estão tendo a oportunidade de serem salvas, receber a salvação de Cristo Jesus. E é maravilhoso ter homens e mulheres que se levantam para falar as verdades, homens e mulheres que se levantam no parlamento para defender essas verdades. Mas a minha ênfase hoje não é essa, a minha ênfase não é nessa amplitude de alcance, mas é dizer para mim e para você que existem pessoas que precisam ouvir essa palavra. O pecador precisa ouvir essa palavra. Então, sabe, o homicida precisa ouvir essa palavra, o adúltero precisa ouvir essa palavra, o enganador precisa ouvir essa palavra, o mentiroso precisa ouvir essa palavra. E nós precisamos falar essa palavra, queridos. Existem pessoas que parecem que não são enganadoras, não são homicidas, não são homossexuais, não são adúlteras, mas ainda não têm uma vida com Cristo Jesus e precisam ouvir essa palavra. E muitas delas estão ao nosso lado, estão na nossa vizinhança, estão no nosso local de trabalho. Deus concedeu a esses homens como eu citei o exemplo do pastor André Valadão, um ambiente, uma plataforma, um lugar de amplitude. Mas nós precisamos, no nosso dia a dia, como cada um dos irmãos, como indivíduos, nós precisamos trazer ali onde ninguém vê essas verdades da palavra. Nós precisamos semear essa palavra. Nós precisamos falar desse amor de Cristo, não somente nas grandes plataformas, mas no nosso dia a dia, no nosso vizinho, aquele que está ao nosso lado, aquele que está precisando de salvação ao meu lado, ao seu lado. É maravilhoso ver o poder da palavra correndo velozmente por essas ferramentas como a internet. Mas existe um amigo, existe um colega do seu lado que você e eu precisamos influenciar. E será que nós temos influenciado eles? Ou será que nós temos olhado apenas para esses homens e mulheres como nossos representantes das verdades que nós cremos? E ficamos admirando, mas esquecendo que aqui ao nosso lado existe um pecador que precisa da palavra de Deus. Sabe, pregar a palavra não saiu de moda. Pregar o evangelho, evangelizar, falar ao perdido não saiu de moda. O boca a boca, o tete a tete, aquele que está ao nosso lado precisa ouvir essa palavra. E Jesus disse: ide por todo o mundo. Pelo mundo da internet, pelo mundo do YouTube, pelo mundo do Instagram, mas pelo mundo da sua rua também pregar a palavra. Aleluia. Trazer coisas para o nosso ambiente de trabalho que demonstrem o amor de Cristo pelas pessoas. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, queridos, para não, nessa defesa pelos princípios da palavra, a gente não agir na nossa força e demonstrar uma raiva ou uma resistência contra as pessoas. Não é pregar contra as pessoas. A gente tem que falar contra o pecado, mas a gente precisa trazer as pessoas para perto de nós, a gente precisa amar aqueles que estão ao nosso lado.
o adúltero, o homicida, o homossexual, o mentiroso, o enganador. E eles estão à nossa volta, queridos. Eles estão ao nosso lado, precisando de uma atitude de amor. Talvez no seu ambiente de trabalho você vai levar uma palavra. Talvez você vai servir um café para alguém. Talvez você vai ver aquele homossexual que olha para você meio torto e diz: você é crente. Então ele representa um movimento e você representa um outro movimento contrário que está batendo neles. Mas você precisa quebrar isso e levar um café para ele, levar um chocolate. Você precisa acessar essa pessoa para que ele entenda que o amor de Cristo. E ele vai entender que você não concorda com aquela prática de pecado, mas você o ama como pessoa. Porque dentro de você está o amor de Cristo Jesus. Porque Jesus, ele olhou para essa mulher samaritana, que ele tinha vários maridos, e o que ela tinha agora também não era dela. Você teve vários maridos, e o que você tem agora também não é seu. Mas Jesus chegou para trazer o amor dele para aquela mulher, para revelar o seu amor. E a palavra de Deus é poderosa. Vai lá no verso 27. Aleluia. Capítulo 4, verso 27. Sabe, queridos, eu lembrei algo aqui, falando sobre a palavra. Nós conhecemos dois homens que moravam no nosso condomínio. E eles moravam juntos, tinham uma relação homoafetiva. E depois nós mudamos de lá do condomínio. E um determinado dia nós chegamos lá naquele condomínio e eu encontrei ele no elevador conversando com uma pessoa. Aí eu fui cumprimentá-lo e quando eu cheguei ele estava falando não sei o que. Aí ele falou, né? Não é assim? Aí eu, não sei o que você está falando. Mas cumprimentei ele, cumprimentei a moça que estava conversando com ele. E aí ele começou a falar, compartilhar aquilo que ele estava falando para ela. E ele disse que em um determinado tempo na vida dele e daquele outro rapaz que morava com ele, que eles tinham uma relação, eles começaram a ler a Bíblia. Eu não sei se exatamente se eles frequentaram uma igreja, parece que eles foram a uma determinada denominação, mas ele falou da Bíblia, ele disse, olha, nós começamos a ler a Bíblia. E ele estava arrasado. De certa forma ele estava arrasado, ele estava sofrendo, porque ele disse, olha, nós começamos a ler a Bíblia, e nós percebemos, lendo a Bíblia, que a nossa vida não estava conforme a palavra de Deus. Ele falava assim, nós entendemos que nós não estávamos conforme Jeová queria. E aí eles tinham decidido se separar. Eles moravam no mesmo imóvel e eles tinham um segundo imóvel e ele disse, olha, o fulano foi morar no outro imóvel. E ele estava sofrendo com uma separação. Porque dentro do coração dele ele dizia, eu amo essa pessoa. Mas por causa da palavra, queridos, não foi porque ninguém acusou, não foi porque ninguém apontou o dedo, mas porque a palavra de Deus tocou o coração deles. Eles entenderam, eles perceberam isso e tomaram essa decisão. Eu não sei como eles estão hoje, já tem mais de 2 anos que eu não os vejo. Não sei se eles permaneceram, se eles perseveraram, espero que sim. Mas sabe, queridos, há poder nessa palavra para transformar a vida do perdido. E essa palavra precisa ser ministrada por nós. Esse amor precisa ser falado por nós. Porque essa palavra, ela vai produzir resultados. Ela é uma semente poderosa que vai cair num bom solo do coração das pessoas. E a gente não pode querer empurrar a goela abaixo, mas a gente precisa falar dessa palavra, a gente precisa falar desse amor, a gente precisa alcançar essas pessoas, e o poder da palavra vai frutificar na vida delas. O poder da palavra vai transformar a vida dessas pessoas, como transformou dessa mulher samaritana. O poder do Espírito junto à palavra tocou a vida daqueles homens. E eles entenderam. Porque ele não disse que ninguém falou, um pastor, um bispo, um padre, uma liderança, alguém me falou. Não, ele disse, nós lemos a palavra e nós percebemos que aquilo não estava agradando a Jeová. Eram boas pessoas,
Dois bons homens, educados, gentis, tinham um bom relacionamento com a gente, com as pessoas. Nunca os discriminamos, nunca tivemos problema com eles, mas precisavam do amor de Cristo e eles encontraram pelo poder da palavra. Aleluia! O que nós precisamos fazer, queridos, é falar a palavra. Ah, mas ele não ouviu, ele não acreditou, a semente foi lançada. A palavra vai frutificar, assim como a gente lança uma semente e ela não cresce rapidamente. A gente nem sempre vê o pé de árvore crescendo. Mas a semente estava lá, fazendo o seu papel. E o poder a semente da palavra é lançada e o Espírito Santo está lá, regando aquela palavra no coração das pessoas. Nós não podemos deixar de falar essas palavras. Essas verdades precisam ser continuamente faladas por nós. Aleluia. Verso 27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiram com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Sabe, queridos, existe uma obra que nós precisamos concluir. O tempo está ficando escasso. O tempo está ficando escasso. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E essa igreja precisa crescer. Essa igreja precisa crescer. E somos nós, através de uma vida de obediência à palavra, que vamos fazer essa igreja do Senhor Jesus crescer. Alcançando vidas, levando essa palavra. Porque ele, na continuidade, ele diz assim: a minha vontade, aí ele diz: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Não, a gente vai fazer daqui a 4 anos, a palavra vai crescer, vai entrar nos colégios e a gente vai poder pregar. Não, os campos estão brancos, as pessoas já estão precisando hoje. Os campos estão brancos, há um espaço, há um lugar favorável à pregação da palavra, há um espaço favorável à pregação do Evangelho. As nossas escolas, as nossas crianças, os nossos adolescentes, nas faculdades, os adultos precisam dessa palavra, eles estão sedentos da palavra. E o nosso papel, queridos, não é convencer as pessoas. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Ide e pregai. Ide e pregai. Que a gente guarde o nosso coração, queridos. Que a gente não olhe para essas pessoas, para os pecadores, com um olhar de condenação, mas que seja um olhar de compaixão. Que seja um olhar de amor. Que a gente tome muito cuidado, queridos, porque está muito em voga esse tema do homossexualismo, sim. Parece que há sim uma guerra, um embate, mas a gente não pode olhar para essas pessoas como se quiséssemos vencê-las, como se quiséssemos destruí-las, destruir as suas práticas. Nós precisamos pregar as verdades da palavra, amar essas pessoas para que elas entendam que precisam de Cristo Jesus e andar na prática da palavra. Que o nosso coração não se feche para elas, que o nosso coração não se endureça quando nós olhamos a elas, mas que a gente olhe com um olhar de compaixão. E quando a gente olhar uma dessas pessoas se levantando para falar contra a igreja, falar contra a palavra, contra os princípios, que a gente olhe e diga: Senhor, tem misericórdia dela, tem misericórdia, Espírito Santo, alcança o coração dela, como só o Senhor pode fazer. Que haja essa mesma compaixão em nossa vida por essas pessoas. E a partir dando continuidade aí no 39, depois de Jesus ter falado àquela mulher, depois de Jesus ter alcançado o coração daquela mulher, falado verdades, mostrado para ela que Ele era o Cristo,
que ele tinha água viva para que ela pudesse beber. Ela saiu correndo rapidamente. E no verso 39 diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Por causa do testemunho dado por aquela mulher, uma mulher samaritana, que Jesus parou ao longo do caminho, interrompeu a sua jornada, não para beber água, queridos. Havia um propósito ali. Mas ele parou naquele lugar e olhou para aquela mulher. Ele poderia naturalmente não conversar com ela, porque ela era uma samaritana, indigna, que não tinha um relacionamento com Deus, naquela visão de conflitos, de guerra, de separação entre povos. Mas ele olhou para aquela mulher com um olhar de amor e disse: ali é uma filha que precisa de salvação. E porque ele chegou àquela mulher, falou as verdades da palavra para ela, se revelou a ela como o Cristo, aquilo ali gerou para aqueles homens um testemunho. Muitos creram daquela cidade, creram nela por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Oh, aleluia! Por causa de uma, entre aspas, simples mulher que foi alcançada, muitos vieram a crer. Muitos vieram a crer. Existem pessoas que talvez a gente olhe e diga: rapaz, essa vida aí é uma bagaceira, essa aí para aceitar Jesus, eu não acredito. É incrédula, blasfema, fala isso, faz aquilo, vive nessa prática, vive naquela outra prática. Mas, querido, imagina uma pessoa dessa que a gente olha com os olhos naturais e diga: essa está perdida, essa está enrolada, essa está passagem comprada direto para o inferno. Uma pessoa dessa sendo alcançada por nós através da palavra do Senhor, levando a palavra, tendo a sua vida transformada. Imagina o impacto que ela vai causar em volta daqueles que a conhecem. Aqueles que andavam com ela, que andavam nas mesmas práticas, vão olhar: rapaz, o que aconteceu com a fulana? Que transformação é essa? Que poder é esse que mudou a vida dela? Então, uma pessoa que a gente pode dizer simples, que nós vamos alcançar, ela vai impactar a sua sociedade, ela vai impactar a sua família, o seu bairro, o seu ambiente de trabalho, por causa do testemunho de salvação. Então, cada vida, cada pessoa é importante. Nós precisamos, queridos, amar as pessoas. Nós precisamos buscar o pecador. Nós precisamos ser pescadores de homens, lançando a palavra, lançando o amor de Cristo Jesus por elas. Aleluia! É o seu testemunho, é como você anda, é como você age, o que você fala no seu ambiente de trabalho. Como você olha para as pessoas na rua. Existem pessoas, como o pastor José Carlos falou essa semana, que ele passa por uma pessoa, vê se você fala um oi, meu amigo, a pessoa já se abre todinha para você. Estou com esse problema, estou com aquele, preciso disso, preciso daquilo. E, queridos, muitas vezes não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com paz, uma palavra de salvação que nós precisamos levar às pessoas. Sabe, então, que haja em mim e em você esse despertar para pregar o Evangelho. Não apenas no nosso púlpito, não apenas no nosso culto, mas onde nós estivermos, onde nós andarmos, que a gente venha falar do Evangelho. Eu me lembrei hoje de um homem que eu estava no semáforo, e ele estava com a placa lá, pedindo ajuda, não sei o quê, um venezuelano. E aí eu tinha R$7 no bolso, eu baixei o vírus, chamei ele e dei o dinheiro para ele. E aí eu me lembrei dele agora, sabe o que eu falei para ele, irmãos, quando eu dei aquele dinheiro? Nada. Nada. Que oportunidade eu perdi hoje. Lembrei dele agora.
Que oportunidade eu perdi de dizer algo para ele, nem que seja: Jesus te ama e Ele quer cuidar de você. Percebe que a gente tem a oportunidade de falar, de lançar uma palavra. Não dava para eu parar, não dava para eu descer do carro, não dava para eu orar por ele, não dava para pregar ali naquele lugar. Mas eu poderia ter lançado uma palavra que eu perdi a oportunidade. Oportunidades existem e o Senhor tem nos dado a cada dia. O Senhor tem colocado na nossa vida, diante de nós, queridos, oportunidades. E a gente não precisa ser crente acusador, não precisa ser um crente chato, inconveniente. A gente só precisa se importar com as pessoas, porque a gente vai ficar ligado e a gente vai aproveitar uma oportunidade. A gente pode orar: e Senhor, me dá uma oportunidade de ajudar essa pessoa, me dá uma oportunidade de falar uma palavra para essa pessoa. Porque talvez você ajude e fale: rapaz, ninguém nunca fez isso por mim. E aí você simplesmente: mas fique tranquilo, porque Jesus fez foi muito mais. E talvez você não tenha oportunidade de falar mais nada, mas você vai lançar aquela palavra: Jesus fez foi muito mais por você, porque Ele te ama. E aquilo vai você ficar guardado no coração daquela pessoa, aquilo com certeza vai mexer com ela. E se não for você, o Senhor pode levantar uma outra pessoa para trazer um segundo momento, uma segunda palavra, mas que a gente não perca a oportunidade que está diante de nós. Que a gente não perca a oportunidade de alcançar o samaritano. Que a gente não perca a oportunidade de amar as pessoas, queridos, como Jesus nos ensinou. E que no nosso dia, no dia a dia, a gente continue fazendo, servindo ao Senhor, amando ao Senhor, cuidando da igreja, cuidando de pessoas, cuidando de vidas que estão nessa igreja. Mas sabendo que existem pessoas lá fora que precisam desse amor que você e eu carregamos. Precisam dessa palavra que alcançou aqueles 2 homens e os fizeram entender que a vida deles precisava ser alinhada, ajustada à palavra de Deus. Porque foi pelo poder da palavra que eles foram convencidos. Pelo poder do Espírito de Deus que tocou a vida deles, que eles foram transformados. Aleluia, aleluia. Você pode ficar de pé. Aleluia, o Senhor é bom. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, existem coisas práticas no Evangelho que nós aprendemos quando nós chegamos à igreja. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós recebemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. O falar do amor de Cristo, o amar as pessoas. Isso nos foi ensinado, isso nos foi dado, isso nos foi colocado. Quando nós recebemos a Cristo, quando nós chegamos em uma igreja. Isso não mudou, isso continua funcionando. A palavra continua sendo poderosa por si mesmo. Nós precisamos apenas ser um canal, lançar a palavra. Nós precisamos ser aquele estilingue que lança a pedra. Quando você lança a pedra com estilingue, queridos, você não pega a pedra para fazer o resultado, você lançou. E a força dela, a capacidade dela traz um resultado. Muito mais a palavra de Deus quando é lançada. O poder do Espírito pega com essa palavra e ele vai gerar resultados, ele vai gerar transformação, ele vai gerar salvação na vida do perdido. Aleluia, Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, pela tua palavra. Ela é poderosa, ela é viva, eficaz, mais cortante do que a espada de 2 gumes. Ela penetra na divisa da alma, do espírito. A tua palavra, ela é poderosa, Pai. Nós reconhecemos a tua palavra, nós amamos a tua palavra, nós andamos segundo a tua palavra, Pai. Nós queremos ensinar essa palavra, pregar essa palavra, levar essa salvação a outras pessoas, pessoas que precisam ter a mesma salvação que nós, pessoas que precisam ter esse mesmo destino que o nosso, de viver com o Senhor, de morar com o Senhor, de estar face a face com o Senhor. Que o Senhor venha nos dar ousadia, Pai. Que o Senhor venha nos dar mais ousadia, Senhor. Que os nossos olhos se abram, não pensando que as pessoas estão bem, não pensando que elas são suficientes, mas que a gente possa ver, perceber, compreender que nada está bom se não estiver o Senhor. Nada é bom o suficiente se não houver a tua salvação, Pai. Que cresça em nosso coração a compaixão pelas pessoas. Que cresça em nosso coração a compaixão pelo perdido, que a gente se importe com cada pessoa, com cada vida, que o nosso coração esteja aberto para amá-las, que o nosso coração esteja ligado ao teu coração com o mesmo amor do teu amor, Senhor.
a tua graça, a tua misericórdia pelas vidas, a tua compaixão sendo exalada através das nossas vidas, Senhor, sendo exalada através do nosso falar, do nosso caminhar, que a gente se importe com as pessoas, que a gente venha amar cada vida, Pai, que nós venhamos ter uma palavra inspirada pelo Teu Espírito para falar a cada um, em cada momento. Que nós sejamos nessa terra aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Que nós sejamos pescadores de homens, Pai. Que nós venhamos pescar, levando a Tua palavra. E como essa mulher samaritana que recebeu do Teu amor, recebeu a Tua palavra e impactou a tantos outros, Senhor. Que nós venhamos levar essa palavra a outros. Que outras pessoas sejam impactadas também nessa nossa cidade, nesse nosso tempo, nessa nossa geração. E que o Senhor possa tocar o coração dessas pessoas, que elas sejam transformadas. Nós nos colocamos aqui, Senhor Deus, diante do Senhor para sermos cumpridores da palavra. Pedimos a Tua ousadia e a Tua inspiração, Senhor. E nós Te damos graças pelo Teu amor, que nos alcançou, mudou a nossa vida e que vai transformar a vida de tantos outros, ó Pai. Em nome de Teu Filho Jesus nós Te agradecemos, Pai. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, em nome de Jesus.